Esses dias eu tava no meu escritório coletando materiais para o vídeo do Bruce Lee que eu fiz. Mas sempre que eu pesquisava sobre ele, aparecia o famoso vídeo de uma entrevista que ele deu em 1971, onde ele falava para ser como a água, ou no inglês, be like water. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Bye. Essa entrevista já apareceu em algumas músicas, documentários, protestos e em algumas publicidades. Eu já vi esse vídeo diversas vezes, mas nunca parei para refletir sobre. Foi quando eu assisti novamente e pensei, por que as pessoas não falam sobre isso? Por que as pessoas não são como a água até hoje? Fiquei um tempo parado olhando para o nada, pensando em quantas lições a gente pode tirar de um vídeo. Ser como a água envolve muitas camadas. Então, vem comigo. O Bruce Lee foi um cara que cursou filosofia, estudou muito a teoria e a prática da luta. Então, se você não viu, não sabe dessa informação, assista aqui o vídeo sobre a vida do Bruce Lee, que eu fiz no vídeo passado. Mas enfim, voltando, ele era um cara que estudou muito. Então, falar que o Bruce Lee não sabia de nada é mentira. A primeira perspectiva que eu acho que as pessoas veem a respeito desse vídeo é o combate. Ser como a água na luta é basicamente você resistir menos. É quase um lance de Tai Chi, de usar a força dele contra ele mesmo. Mas aí a gente entra um pouco também no quesito contração e relaxamento. Você saber contrair e você saber relaxar nos momentos certos. Isso entra também um pouco em fundamento, isso é importantíssimo. Você está sempre relaxado numa luta e fazer essa contração apenas nos momentos certos. Eu falei isso em alguns vídeos anteriores a respeito disso, e isso é o mais importante da luta. Se a gente contrai na luta o tempo inteiro, se a gente está tenso na luta o tempo inteiro, a gente não consegue projetar a força que a gente precisa. Então, isso é a primeira lição. Essa filosofia da água também entra um pouco a respeito de como ele enxergava a arte marcial. Ele era um pouco contra os estilos de Kung Fu porque ele chamava que os estilos de Kung Fu eram muito engessados. Não eram tão maleáveis, era aquela forma padrão dentro daquela caixa. Totalmente contrário do Jeet Kune Do, que misturava vários outros estilos, tinha uma movimentação totalmente diferente, porque ele era bem voltado para o combate, ele queria algo muito mais simplificado. Outra forma que ele fala sobre o ser como a água é sobre adaptabilidade e resiliência. A água, ela muda de formato, mas ela continua sendo água. Se tem alguns bloqueios, ela acha novos caminhos, ela nunca estagna, nunca para, né? Ela simplesmente flui. Então eu vejo muito isso também ele falando sobre a vida, que a vida tem mudanças e a gente tem que se adaptar às mudanças e sem resistência. Ser mais resiliente a essas mudanças, aos conflitos da nossa vida, enfim. Então, ser como a água, também ele pode estar falando um pouco sobre a vida. Agora eu começo um pouco mais a fundo e refletir um pouco até nesse começo que ele fala, esvazia a mente. Para mim, isso é totalmente falando do ego, né? Você tirar um pouco do que você sabe, até para você estar aberto para o novo. É quase aquele ditado zen que ele fala, esvazie sua xícara primeiro para depois provar meu chá. Esvaziar a mente também é muito estar presente no aqui e no agora. Sabe quando você faz o Taolu e você faz tudo certo, tudo se encaixa, você encaixa a força certinho, sei lá, parece que você termina e fala, caramba, eu acertei. Você deixou tudo fluir naturalmente. Eu acho que é um pouco disso, essa conexão do esvaziar e deixar o corpo fluir, o corpo falar por ele mesmo, porque
isso você já processou todas essas informações, sabe? Então, o esvaziar a mente também entra um pouco disso. No momento que a gente está fazendo o Taolu, acho que é extremamente importante a gente simplesmente esvaziar, deixar fluir. Você já treinou aqueles encaixes, você já treinou aqueles golpes, você já treinou como colocar a sua força. E quando você faz tudo isso sem pensar, entre aspas, e deixa aquilo fluir naturalmente, é como se fosse fluir como a água. Mas se engana quem acha que o fluir como a água é fácil. Porque quando a gente começa a treinar aquele Taolu, a gente começa a pensar, nossa, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que começar a pensar como que eu vou fazer esse movimento, me familiarizar com esse movimento. Mas que horas que eu coloco a força? Quando envolve intenção, é tudo muito mais difícil, porque você racionaliza muito. E quando você racionaliza, aí você começa a tensionar, a engessar e nada flui, porque fica aquela coisa mais truncada. Mas a partir do momento que a gente também vai processando isso tudo torna tão fácil que no final a gente fala assim, nossa, caraca, acertei, foi muito foda. Porque aquilo internalizou, aquilo fez parte de você e aquilo simplesmente fluiu. É incrível pensar que a água pode ter diversos significados. E é mais foda ainda pensar que o Bruce Lee teve essa sacada que muitas pessoas não tiveram. Mas no fim, a água é uma das possibilidades do real significado do que a gente está falando hoje, que é o Yin e Yang. Mas caralho, Saisu, você vai colocar mais um conceito hoje nesse vídeo? Sim, eu vou colocar mais um conceito. Primeiro a gente tem que analisar o símbolo do Yang. Ele é um círculo. E o círculo é algo cíclico que não termina. Então, nem sempre tudo é Yin, nem sempre tudo é Yang. Eles se transformam o tempo inteiro. Seja na vida, seja nas coisas, em tudo. As coisas estão sempre se transformando. Se a gente começar a pensar no nosso treino, o Yin e o Yang estão em tudo. Seja na contração e no relaxamento, seja até na transformação de posturas, né? Quando você está num Mabu e vai para um Gombu, a gente tem essa transformação. A gente tem essa mudança de peso. Isso a gente pode falar que é Yang. O Yin e Yang está presente em basicamente tudo que a gente faz, é absolutamente tudo na nossa vida. Se a gente começar a esmiuçar, e se a gente começar a entender também como isso influencia tanto no nosso treinamento, se a gente começar a pensar que como a gente pode treinar observando e encaixando isso, o nosso treino muda. O nosso treino muda demais, porque a gente começa a entender essas transformações e mudanças, a gente começa a entender mais o que a gente está fazendo. Isso aconteceu muito comigo, porque eu comecei a perceber que eu estou tanto tempo treinando Kung Fu, treinando físico, treinando externo, e daí eu comecei a olhar para o interno. Eu estou treinando somente um lado. E quando eu comecei a treinar Tai Chi Chuan, quando eu comecei a treinar Qigong, as coisas fizeram mais sentido. E eles se combinaram de alguma forma, porque toda a teoria que eu trago dentro do Tai Chi Chuan, do Qigong, eu consigo colocar muito fácil no Kung Fu. E parece que os dois me equilibraram, parece que os dois... tanto o interno quanto o externo começou a fazer mais sentido, o meu treino começou a fazer mais sentido, começou a ornar mais. Então, quando a gente começa a pensar nessas nuances de não treinar só um lado, mas treinar tipo o outro também, o que balança, o que equilibra, né? Eu acho que isso é extremamente importante, a gente começar a olhar dessa forma para o nosso treino. Treinar com propósito ficou cada vez mais divertido e prazeroso do que somente decorar formas. A gente começa a dar mais sentido para o treino. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, as nossas repetições não são tão chatas, não são maçantes. Tipo, de novo vou ter que fazer aquela repetição? Não, porque você começa a repetir com um olhar diferente. Então, quando você tem esse propósito, quando você entende
fica tudo mais divertido, mais legal. Eu me permiti sair da caixa. Eu me permiti esvaziar a minha xícara para tentar trazer outras informações, trazer novos conhecimentos, para as coisas simplesmente fluírem como tem que ser. Não me engessei muito nas coisas. Eu fui me permitindo aprender outras coisas também. Talvez essa seja a resposta da minha pergunta. As pessoas não são como a água porque a xícara delas está cheia demais. Vejo vocês na próxima.